Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de 2 Pedro. Então, 2 Pedro, cujo autor foi o apóstolo Pedro, né? Essa carta ele não há um destinatário identificado, embora a gente ache a saudação que o apóstolo escreveu no 3º capítulo, no 1º verso. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Essa saudação aponta ao mesmo público da primeira, que eram os estrangeiros dispersos, ou sejam, os judeus e os gentios crentes em Jesus, que estavam passando por perseguição. E a carta, então, deveria circular na mesma região que é a conhecida Turquia de hoje. A diferença em estilo e escrita levou alguns estudiosos a refutar Pedro como autor. Outros apontam que o apóstolo teria a ajuda de Silvano apenas na primeira carta, justificando a diferença literária da segunda epístola. Essa epístola nós sabemos que foi escrita próximo à morte do apóstolo Pedro, então está entre 65 e 66 depois de Cristo. E o tema, discernindo doutrinas verdadeiras e falsas. É impossível viver a fé cristã como uma abstração teórica. Então ele coloca dois pilares para nosso crescimento nessa carta. Primeiro, Pedro mostra quão fundamental para a fé cristã é o conhecimento. E o conhecimento nós conseguimos pela leitura da palavra. E ele fala, não pare apenas no estudo, coloque em prática. E para colocar em prática, eu coloquei essa figurinha que mostra um time junto. Por quê? Como nós colocamos em prática? Na nossa vida particular, né? Quando eu tenho conhecimento, eu obedeço à palavra de Deus. E na igreja, eu preciso dos outros, eu dependo dos outros para colocar em prática o conhecimento. Por isso que eu coloquei essa figurinha de todo mundo junto. Aí Pedro entra na parte dos falsos mestres, para a gente tomar cuidado com os falsos mestres, né? Que eles serão punidos. Ele levanta que os falsos mestres ensinam heresias e a maior parte do ensino e da conduta deles são contrárias à lei do Senhor. Então aqui mais uma vez, não pare na fé, mas tenha conhecimento, porque se você tiver conhecimento, você detecta as heresias e você detecta os ensinos errôneos. Como colocado pelo autor da revista, cristãos que procuram crescer em sua fé não são susceptíveis a influências heréticas. Porque o que vai acontecer com eles? A punição final, né? O inferno. E Pedro descreve, se Deus não poupou os anjos que desobedeceram, né? Como ele citou o livro de Enoque, não poupou o mundo antigo no dilúvio, só salvou Noé e sua família. Não poupou Sodoma e Gomorra, só salvou Ló e a família, mas lembra que a mulher dele olhou para trás e virou estátua de sal. Ele também não poupará os falsos mestres. E como Pedro coloca, se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Ou seja, quem botou a mão no arado e voltou para trás, está pior do que se não tivesse nunca visto, né? Aí, na carta, nós achamos como crescer, né? Nós achamos a informação que ele dá, ele coloca como se fosse uma rede, de um depende do outro. Por isso que eu coloquei esse quebra-cabeça. Então, nós começamos com a fé. Você precisa da fé primeiro, mas ele fala, não pare na fé, você tem que ter conhecimento. Então, a fé te leva à virtude, a virtude ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio à perseverança, perseverança à piedade, piedade à fraternidade e a fraternidade ao amor. Então, essas virtudes que estão como se fosse um quebra-cabeça, todas são elementos que nos levam a crescer, né? E lembrando que o que Paulo falou sobre o amor? Fé, esperança e o amor. O maior deles é amor, porque o amor é eterno. Aí Pedro entra na segunda vinda de Cristo. E ele fala assim, vocês fiquem espertos.
Porque os falsos mestres vão falar duas coisas. Eles podem falar que Jesus já veio e vocês perderam, ou ele pode falar que vocês estão doidos de ficar esperando Jesus voltar. Então, fique esperto. Outra coisa que ele aponta, que no final dos tempos, muita gente vai tirar sarro da gente porque a gente acredita que Jesus vai voltar. Não cai nessa. E ele fala, eu espero que quando Jesus voltar, ele ache vocês em paz, irrepreensíveis e imaculados. E qual que é o problema? Qual que é o problema, não? Como que a gente tem que viver com isso? Porque tanto Pedro como Jesus e todo mundo que falou sobre a segunda volta falou, ninguém sabe quando ele vem. Pedro escreve, o Senhor virá como um ladrão, ou seja, você não sabe que o dia que o ladrão vai entrar na sua casa. Então você tem que estar preparado. Preparado hoje, preparado amanhã, você tem que estar com a sua vida em dia. Por isso que ele ressalta na carta inteira, fé, conhecimento, tomar cuidado com o ensino errôneo. Ele também coloca, ele coloca na carta que Paulo também falou sobre assuntos que às vezes parecem difíceis, mas falou sobre Jesus e todo esse conhecimento que a gente precisa ter, da mesma forma como Pedro colocou. Então ele falou, leiam Paulo também, em outras palavras, né? E como ele termina a carta? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.